Olá, exploradores da Terra-média! Hoje eu vou contar para vocês os eventos finais da Segunda Era da Terra-média, incluindo a Batalha da Última Aliança. Mas para isso precisamos saber onde tudo começou. Vamos lá? Os exilados de Númenor, após a queda da Grande Ilha, estabeleceram seus reinos em Arnor e em Gondor. Mas antes que se passassem muitos anos, tornou-se manifesto que seu inimigo, Sauron, também voltara à Terra-média. Ele chegou em segredo a seu antigo reino de Mordor, do outro lado das Ephel-Duath, as Montanhas Sombrias. E esse território tinha fronteiras com Gondor a leste. Ali, sobre o Vale de Gorgoroth, foi construída sua fortaleza enorme e poderosa, Barad-dûr, a Torre Escura. E havia uma montanha de fogo naquela terra que os elfos chamavam de Orodruin. Com efeito, por esse motivo, Sauron havia fixado moradia ali no passado remoto, pois usava o fogo que brotava das entranhas da terra em seus feitiços e em sua forja. E no meio da terra de Mordor, ele havia criado o Anel Governante. Agora ruminava no escuro até elaborar uma nova forma para si mesmo. E ela era terrível, pois sua bela aparência havia desaparecido para sempre quando ele fora lançado nas profundezas durante a submersão de Númenor. Ele voltou a usar o grande anel e os trajes de poder, e a maldade do olho de Sauron, poucos, mesmo dos mais fortes entre elfos e homens, conseguiam suportar. Sauron preparava a guerra contra os Eldar e os homens de Ponente, e os fogos da montanha foram mais uma vez atiçados, motivo pelo qual, ao ver a fumaça de Orodruin ao longe e perceber que Sauron retornara, os Númenóreanos renomearam aquela montanha como Amon-Amarth, o que significa Montanha da Perdição. E Sauron chamou a si enorme contingente de seus servos do leste e do sul, e entre eles não eram poucos os da alta estirpe de Númenor, pois nos tempos da estada de Sauron naquela terra, os corações de praticamente todo o seu povo se voltaram para as trevas. Por isso, muitos dos que navegaram para o leste naquela época e construíram fortalezas e moradias no litoral, já estavam subjugados à sua vontade, e ainda serviam a Sauron com prazer na Terra-média. No entanto, em virtude do poder de Gil-galad, esses renegados, senhores tão poderosos quanto perversos, em sua maioria fixaram residência nas terras meridionais mais distantes. Havia, porém, dois deles, Erumor e Fëanor, que se alçaram ao poder entre os Haradrim, povo numeroso e cruel que habitava o vasto território ao sul de Mordor, para além das fozes do Anduin. Portanto, quando Sauron julgou chegada a hora, investiu com força enorme contra o novo reino de Gondor, tomou Minas Ithil e destruiu a árvore branca de Isildur, que lá estava plantada. Contudo, Isildur escapou, levando consigo uma muda da árvore, desceu o rio de barco com a mulher e os filhos, e velejando, partiu das fozes do Anduin à procura de Elendil. Enquanto isso, Anarion resistia em Osgiliath contra o inimigo, e por algum tempo conseguiu rechaçá-lo para as montanhas. Mas Sauron voltou a reunir forças, e Anarion percebeu que, a menos que chegasse algum auxílio, seu reino não aguentaria muito mais. Elendil e Gil-galad examinaram juntos a questão, pois perceberam que Sauron se fortaleceria demais e derrotaria todos os inimigos um a um, se eles não se unissem para enfrentá-lo. Criaram, portanto, aquela liga que é chamada de Última Aliança e marcharam para o leste, para o interior da Terra-média, reunindo um imenso exército de elfos e homens, e pararam algum tempo em Imladris. Disse que as hostes ali reunidas eram mais belas e esplêndidas em armas do que qualquer outra que tenha sido vista desde então na Terra-média. De Imladris, eles atravessaram as montanhas nevoentas por muitos desfiladeiros e marcharam ao longo do rio Anduin, chegando afinal a deparar com o exército de Sauron em Dagorlad, a planície da batalha, que posteriormente seria chamada de Pântanos Mortos, pois foi ali que foram enterrados os mortos da batalha.
Naquele dia, todos os seres vivos estavam divididos, e alguns de cada espécie, mesmo entre os animais selvagens e as aves, eram encontrados dos dois lados, a única exceção dos elfos. Somente eles não se dividiram e seguiram a liderança de Gil-galad. Dos anões, poucos lutaram, fosse de um lado, fosse do outro, mas a linhagem de Durin de Moria combateu Sauron. O exército de Gil-galad e de Elendil obteve a vitória, pois o poder dos elfos ainda era tremendo naquele tempo, e os Númenóreanos eram altos e fortes e terríveis em sua fúria. A Eglos, a lança de Gil-galad, ninguém conseguia resistir, e a espada de Elendil enchia os orques e os homens de medo, pois ela refugia com a luz do sol e da lua, e se chamava Narsil. Então Gil-galad e Elendil entraram em Mordor e cercaram o reduto de Sauron. Sitiaram a fortaleza por 7 anos e sofreram graves perdas pelo fogo, por lanças e setas do inimigo, e Sauron fez muitas investidas contra eles. Ali, no Vale de Gorgoroth, Anarion, filho de Elendil, foi morto, além de muitos outros. No final, porém, o cerco era tão rigoroso que o próprio Sauron se apresentou e lutou com Gil-galad e Elendil, matando os dois. E a espada de Elendil quebrou quando ele tombou. Mas Sauron também foi derrubado, e com o toco de Narsil, Isildur arrancou o anel governante da mão de Sauron e ficou com ele para si. Então Sauron foi derrotado por algum tempo e abandonou seu corpo. Seu espírito fugiu para longe e se ocultou em local ermo. E por muitos anos ele não voltou a assumir forma visível. Os servos de Sauron foram descobertos e desbaratados, mas não totalmente destruídos. Embora muitos homens abandonassem nesse momento o mal e se tornassem súditos dos herdeiros de Elendil, muitos outros se lembravam de Sauron em seus corações e odiavam os reinos do oeste. A Torre Escura caiu ao chão, arrasada, mas seus alicerces permaneceram e ela não foi esquecida. Os Númenóreanos, com efeito, montaram guarda sobre a terra de Mordor, mas ninguém ousava morar lá, pelo terror da lembrança de Sauron e pela Montanha de Fogo, que ficava ali ao lado de Barad-dûr. E o Vale de Gorgoroth estava coberto de cinzas. Muitos dos elfos e muitos dos Númenóreanos, também homens que eram seus aliados, pereceram na batalha e no cerco. E Elendil, o Alto, e Gil-galad, o Rei Supremo, não mais existiam. Nunca mais foi reunido um exército semelhante, nem outra liga semelhante de elfos e homens, pois depois dos tempos de Elendil, os dois povos se separaram. O anel governante desapareceu do conhecimento até mesmo dos sábios nessa época. No entanto, não foi desmanchado, pois Isildur não quis entregá-lo a Elrond e Círdan, que estavam por perto. Eles o aconselharam a lançá-lo no fogo de Orodruin, no qual havia sido forjado, que estava ali à mão, para que o anel perecesse, o poder de Sauron se reduzisse para sempre e Sauron sobrevivesse apenas como um espectro de maldade nos ermos. Isildur, porém, recusou esse conselho, dizendo: "Vou ficar com ele como compensação pela morte de meu pai e de meu irmão. Não fui eu quem deu no inimigo o golpe fatal." Dessa forma, o anel não foi destruído e o espírito de Sauron sobreviveu. Espero que tenham gostado da história de hoje, pessoal. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva aqui no canal Explorando a Terra-média. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Até a próxima!